Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. E olha, o assunto tá quente. A Microsoft acabou de soltar a notícia do segundo aumento de preço para os Xbox Series X e S lá nos Estados Unidos em 2025. Já começa a valer agora, dia 3 de outubro. Pois é, segundo aumento no mesmo ano, né? Isso já chamou a atenção por si só. Exatamente. E a justificativa oficial da Microsoft, aquela coisa meio padrão, né? Mudanças no ambiente macroeconômico, linguagem bem corporativa. Sim, aquele discurso que a gente já conhece. Mas o que colocou lenha na fogueira mesmo foi a resposta do Mike Ibarra, né? Nossa, nem me fale. O ex-presidente da Blizzard, que, ironicamente, hoje pertence à Microsoft, não poupou palavras. Ele foi direto ao ponto. Disse que isso é só lucro e um jeito de fazer a gente, o consumidor, pagar por problemas muito mais profundos lá da divisão Xbox. É uma acusação bem forte, vinda de alguém de dentro ou que esteve lá dentro até pouco tempo, né? Muito forte. Então, nosso objetivo aqui hoje é justamente tentar desvendar essa história toda, vamos olhar os preços novos, pesar os argumentos da Microsoft contra os do Ibarra e tentar entender o que isso sinaliza para o futuro da Xbox, principalmente com esse foco deles em Game Pass, jogos em todo lugar. Bom, vamos desempacotar isso. Bora lá. Antes de mais nada, vamos aos fatos, né? Quais são esses preços novos? É bom lembrar que teve um aumento global, lá em maio, e agora esse é específico para os Estados Unidos. Exato. E os valores, olha, eles dão um salto considerável. A partir de 3 de outubro, lá nos Estados Unidos, o Series S, aquele branquinho, de 512 GB, vai de R$ 379,99 para $399,99. Um aumento pequeno, mas tá lá. Certo. Aí o Series S Black de 1 TB sobe de R$ 429,99 para R$ 449,99. Agora nos mais potentes, o Series X Digital, sem leitor, pula de R$ 549,99 para $599,99. $600 já. Pois é, o Series X tradicional, com o leitor de disco, vai de R$ 599,99 para $649,99. E o caso que talvez chame mais atenção é aquela edição especial nova, a Galaxy Black de 2 TB. Ah, sim, aquela bonita, né? Essa mesma. Foi anunciada há pouco tempo por R$ 729,99 e, assim, quase imediatamente já vai para R$ 799,99. E o detalhe aqui é que o preço original de lançamento dela era para ser R$ 599,99, ou seja, acumulou $200 de aumento num piscar de olhos. Nossa! $200 de aumento acumulado nessa edição. Isso é muito expressivo. Com certeza quem estava pensando em comprar sentiu o golpe. Pelo menos, assim, um respiro. Acessórios, tipo controles, headsets, esses não aumentaram agora. É, por enquanto, né? Verdade. E a Microsoft diz que, fora dos Estados Unidos, não muda nada direto. Mas sempre tem aquela vírgula, né? Ah, pode variar por causa do câmbio, do mercado local. Sim, é a ressalva de praxe, mas o centro da discussão é esse choque de narrativas, né? De um lado, a Microsoft falando em ambiente macroeconômico. Que pode ser tudo e nada, né? Inflação, custo de peça, tarifa de importação. Exato. Provavelmente estão falando muito das tarifas de importação americanas sobre produtos da China, de onde vêm os consoles. É uma justificativa que, assim, na superfície parece fazer sentido. Muitas empresas estão sofrendo com isso. Parece plausível, né? É. Só que aí vem o Mike Ibarra e, bom, desmonta isso. Ele faz uma distinção importante. O primeiro aumento, lá de maio, ele até admite que poderia ter a ver com as tarifas. Elas aconteceram uma vez, ok, certo. Mas esse segundo aumento agora, sem novas tarifas no meio do caminho, para ele não tem outra, é margem de lucro. Ponto. E ele ainda acusa a Microsoft de usar as tarifas como tipo uma cortina de fumaça, sabe? Uma desculpa para repassar para a gente os custos de problemas muito mais profundos do Xbox. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque, como a gente falou, não é um analista qualquer falando. É um cara que comandava a Blizzard até ontem, praticamente. Isso dá um peso, né? Um peso enorme.
Ele não disse quais seriam esses problemas mais profundos, claro. Mas a insinuação fica no ar, né? Que tem algo mais sério rolando lá dentro, com certeza. Fica a especulação. Será que são metas de vendas não batidas? Dificuldade em gerenciar tanto estúdio novo? Pressão por lucro da divisão de games? Ou será que a estratégia do hardware mesmo não está dando o retorno que esperavam? Pode ser qualquer uma dessas coisas ou uma combinação delas. Ibarra conhece a máquina por dentro, as pressões, a cultura. A fala dele sugere que a coisa é mais embaixo. Mas assim, sendo um pouco a advogada do diabo aqui, a pressão econômica global existe de verdade, né? Logística, peças mais caras, energia. Não pode ser simplesmente que a margem ficou apertada demais com o preço antigo, mesmo sem tarifa nova. Olha, é possível, claro. Nenhuma empresa está imune. Os custos flutuam. Talvez as contas que eles fizeram lá atrás para o ciclo de vida do console não bateram com a realidade da economia pós-pandemia, com inflação e tudo mais. Certo. Só que a crítica do Ibarra, pelo tom e por vir de quem veio, sugere que tem mais coisa aí. A decisão de um segundo aumento rápido, e ele chamando de lucro e ligando a problemas profundos, isso aponta para uma decisão mais estratégica. Talvez uma mudança de filosofia sobre o papel do próprio console no jogo deles. E essa mudança de filosofia casa direitinho com o que a gente tem visto da Microsoft ultimamente, né? Esse foco pesado no Game Pass, no cloud gaming e até levar jogo first party para o PlayStation. Precisamente. Há anos que a Microsoft vem dando sinais de que o futuro, para eles, está mais nos serviços, no software, do que em vender a caixinha em si. O Game Pass é a estrela. A meta é ter assinante em qualquer tela. Xbox, PC, celular, até no concorrente. É verdade. Nesse cenário, o console Xbox deixa de ser a única porta de entrada para o ecossistema deles. Ele vira uma das portas. Talvez melhor, a mais otimizada, mas não a única essencial para todo mundo. Faz todo sentido. E aí, se você pensa assim, aquela estratégia antiga de vender o console quase no prejuízo para construir uma base instalada gigante, ela perde um pouco a força, né? Se o grosso da grana vai vir de assinatura e venda de jogo em todo lugar, por que não tentar fazer o hardware render mais? Ou pelo menos não dar prejuízo? Então a fala do Ibarra sobre repassar problemas poderia ser isso. Tipo, a divisão de hardware não está batendo meta financeira e resolveram aumentar o preço para o consumidor. É uma interpretação bem plausível. Em vez de absorver o custo como talvez fizessem antes, repassam. Entendi, mas aí complica a competição, né? Com esses preços novos, como é que o Xbox fica na briga com a Sony, principalmente? Fica numa sinuca de bico, viu? O Series X agora, por $650, tá basicamente no mesmo preço esperado do PlayStation 5 Pro, que é a versão mais potente do concorrente chegando aí. Nossa, verdade. Antes do Series X tinha uma vantagem de preço, ou pelo menos ficava pau a pau com o PS5 normal. Agora ele tá brigando em preço com um console que, no papel, deve ser mais forte, o PS5 Pro. Complicado. E aquele Series X Galaxy Black de 2 TB por $800. São $100 a mais que o PS5 Pro. A Microsoft está apostando que o dobro de espaço justifica isso, mas para muito jogador o poder bruto do Pro vai falar mais alto, né? Colocar o armazenamento como diferencial principal contra o modelo Pro é uma aposta ousada, vamos dizer. E como é que os analistas da indústria estão vendo isso tudo? Tá dando muito o que falar. O Jane Park, lá do Washington Post, fez uma observação interessante. Console de videogame, que usa tecnologia já mais madura, tá ficando mais caro. Enquanto isso, iPhone, por exemplo, tirando as versões Pro, conseguiu manter preço em alguns lugares. É meio contraintuitivo. É estranho mesmo. Aí o Daniel Amadi, da Nico Partners, deu uma pista sobre as tarifas nos Estados Unidos. Parece que console não entra na mesma categoria de computador para ter certas isenções lá. Isso pode explicar parte da pressão de custo específica neles. Ah, entendi. Uma questão técnica, de classificação. Isso. E uma pesquisa do Ars Technica lembrou um fato histórico. Essa geração PS5, Xbox Series, Switch, é a primeira na história em que os preços não caíram depois do lançamento. Pelo contrário, subiram ou ficaram iguais. A culpa seria dessa combinação: inflação pós-pandemia, a crise dos chips que ainda deixa rastro e essas tarifas americanas.
uma tempestade perfeita, como você disse. E mesmo que o aumento seja lá nos Estados Unidos, a gente sente o reflexo aqui, né? Como isso impacta a percepção no Brasil, por exemplo. A situação do Xbox por aqui já não andava fácil. Exato. Mesmo sem um aumento direto aqui, isso reforça uma imagem de que o Xbox está ficando caro, menos acessível. No Brasil, o cenário já é bem desafiador. Antes mesmo disso, a gente via a Série X sendo vendido por preços malucos, tipo 6 mil até 10 mil reais em alguns lugares. 10 mil? É surreal. Surreal. Enquanto isso, o PS5 Pro está previsto para chegar ali entre 5.500 e 7 mil, e ainda tem os relatos de que tá difícil achar Xbox para comprar em várias lojas. Então, uma notícia de aumento lá fora, mesmo sem impacto imediato no preço aqui, só piora a sensação para quem está querendo comprar. Nossa, é um quadro bem complexo. E tudo isso acontece num momento que parece difícil internamente para a Microsoft Gaming também, né? A gente ouviu falar de demissões, projetos cancelados. Com certeza, não dá para separar essa decisão de preço do que está rolando lá dentro. Desde o começo de 2024 foram 4 rodadas de demissão. A última, em julho, foi pesada. Cancelaram o remake de Perfect Dark, que estava com a The Initiative e a Crystal Dynamics. Nossa, Perfect Dark. Pois é. E o Everwild, da Rare, aquele projeto super misterioso e ambicioso. Esses cortes todos sugerem uma baita reestruturação, uma busca por eficiência, talvez reavaliando o que dá retorno mais rápido. É bem provável que essa pressão para melhorar as contas da divisão tenha influenciado a decisão de subir o preço do console. Então, o que tudo isso significa para o futuro do Xbox, afinal? Essa combinação de preço alto, foco em serviço, cancelamento. Como fica a imagem da marca, a lealdade de quem comprou o console? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? O risco de afastar a base de fãs mais fiel, aquela que compra no lançamento, que investe no ecossistema físico, ele é real. Se o jogador sente que a Microsoft está mais preocupada com o assinante de Game Pass, no PC ou no concorrente, e ao mesmo tempo está deixando o próprio console mais caro, isso pode gerar um baita ressentimento. Com certeza. A longo prazo, a gente pode estar vendo o console Xbox virar um produto mais de nicho mesmo. Um item premium para quem é muito fã, enquanto a maioria é empurrada por Game Pass no PC, na nuvem ou sei lá onde mais. E falando em futuro, os rumores sobre o próximo hardware não param, né? Tem papo de terceirizar a fabricação de um console caríssimo. Sim, os rumores estão a mil. Falam que a Microsoft pode buscar parceiros para fazer o próximo console. Tipo uma Razer da vida, que entende de hardware gamer mais caro. E sobre o console em si, o tal Magnus, tem boato de que pode chegar custando tipo $1.400. $1.400? Isso é preço de PC gamer de ponta. Exatamente. Se isso acontecer, seria uma quebra total com o modelo de preço de console que a gente conhece. Reforçaria totalmente essa ideia do Xbox físico virando artigo de luxo. Claro, é rumor, mas se encaixa nessa linha de preço subindo e foco em serviço. É difícil até de processar um console nesse valor. E com os consoles da própria Microsoft, mais caros, como fica aquele portátil que eles anunciaram com a Asus, o ROG Xbox L? Boa pergunta. É outra peça nesse quebra-cabeça. O ROG L, por ser um portátil potente ligado ao Xbox, já seria caro naturalmente. Com o Series X e S subindo, talvez o preço do L pareça menos absurdo em comparação. É um ponto. Mas, por outro lado, se os rumores de preço do Ali também forem altos, tipo $800, $900, ele vai brigar direto não só com o PS5 Pro, mas com o próprio Series X caro e com o PC montado. O aumento dos consoles pode ancorar um preço maior para o Ali, mas também reforça a ideia de que tudo relacionado ao hardware Xbox está virando um investimento bem pesado. Bom, então resumindo a ópera. Temos o segundo aumento da Xbox Series nos Estados Unidos em menos de um ano, justificativa oficial, ambiente macroeconômico, crítica interna forte e lucro para cobrir problemas mais profundos, e tudo isso parece alinhado com a estratégia maior da Microsoft de focar em Game Pass e ser multiplataforma. Exatamente. O que a gente vê é uma tensão clara na estratégia deles. De um lado, precisam manter um console competitivo, que sempre foi a base desse mercado. Do outro, querem ser uma plataforma de serviço em todo lugar, o que meio que diminui a importância do próprio console. Aumentar o preço agora pode ajudar as finanças a curto prazo,
mas arrisca a competitividade e a boa vontade dos fãs a longo prazo. É um equilíbrio bem delicado. Isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Para quem nos ouve e investir ou pensa em investir no ecossistema físico do Xbox, com essa aparente desvalorização do próprio hardware pela Microsoft, refletida nesses preços, qual o futuro? Será que a Microsoft está arriscando alienar justamente os fãs mais leais, aqueles que amam o console, para seguir uma estratégia de serviço mais ampla e talvez mais lucrativa? A gente está vendo o console Xbox se transformar em um item quase opcional, talvez de luxo, dentro do universo de jogos que a própria Microsoft quer construir em todo lugar. Fica aí a reflexão sobre o futuro da marca e da nossa relação com ela.